Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós vemos Jesus no caminho para Jerusalém e alguém lhe para fazer uma pergunta curiosa: Senhor, são poucos, é verdade que são poucos os que se salvam? Essa pergunta, apesar de estar um pouquinho desvirtuada, uma pergunta feita por curiosidade, não deixa de ter a sua importância. Acredito que todos nós, de algum modo, queremos saber algo da vida futura. Nós queremos saber se vai estar cheio, se não vai, como é que vai ser lá. Temos essa curiosidade dentro da gente. Mas vejam, o modo como Jesus responde faz a gente entender que essa não é a pergunta mais importante. Porque Jesus poderia dizer: olha, são milhares os que se salvam. Jesus poderia dizer: são bilhões os que se salvam. Mas se você não tiver no número dos bilhões, não faz diferença nenhuma. Pode se salvar milhares, pode se salvar milhões, pode se salvar bilhões. Se você não tiver no número dos que forem salvos, olha, isso para você não te serve de nada. Só saber o número não é importante. Jesus então vai na raiz do problema, meus filhos, com uma resposta muito curta, direta: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. No original grego, a palavrinha que Jesus usa é uma palavrinha chamada agonisteste, que é de onde vem a palavra também agonia. E agonia significa luta, significa batalha, empenho. O que Jesus está dizendo é o seguinte, meus filhos: ninguém entra no céu por acaso, ninguém entra no céu de improviso. É preciso batalhar, é preciso se esforçar, é preciso fidelidade para entrar no reino de Deus. Nós podemos usar uma imagem para falar da porta estreita. A gente pode usar a imagem de um parto. Vamos imaginar agora um parto, o nascimento de uma criança. Obviamente o nascimento de uma criança é um momento muito feliz na vida de um casal, é um momento de muita alegria, de muita felicidade, é um momento muito bonito. Mas o parto também é um momento de muita dor na vida de uma mulher. É um momento de fazer um grande esforço para que a criança consiga, enfim, sair, consiga vir à luz. O momento em que a mulher precisa fazer força, precisa suar, o momento em que a mulher precisa se esforçar ali, é sacrificante, é desgastante para a mulher. Assim é o reino dos céus, meus filhos. Assim é a entrada na vida eterna. Ela é feliz, ela é linda, mas ela não vem sem esforço, ela não vem sem suor. A vida eterna não vem sem cruz. Por isso Jesus alerta para a gente: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Mas aí vem você para dizer isso na missa das 7. 2000 anos de cristianismo, um evangelho já escrito, com aquilo que Jesus disse para a nossa salvação, e você diz assim: olha, não é bem assim. A gente sabe que Deus é amor, não é verdade? Deus não é amor, gente? Não está na palavra isso? A palavra também não diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade? Está lá também na Sagrada Escritura. Aí a gente pega essas duas passagens e diz o quê? Não, Deus não vai condenar ninguém, não. O Deus de amor que eu sirvo, o Deus de amor que eu conheci, Ele não vai permitir. O inferno está vazio, padre. Essa história é besteira. Não importa o que a pessoa fizer, a misericórdia de Deus é maior e ela vai salvar todo mundo. Realmente, Deus é muito bom. Realmente, Deus não fez ninguém para ir para o inferno. Realmente, Deus não vai condenar ninguém. Mas tem aí um pequeno porém: quem se condena não é Deus, meus filhos, mas nós nos condenamos quando não fazemos esforço. Nós nos condenamos quando dizemos não ao propósito amoroso e livre do Senhor. O céu é bom e nós sabemos que Deus o fez, mas hoje Jesus vem dizer para a gente de uma outra realidade, também eterna, uma realidade triste e dolorosa. Quem viveu afastado de Deus ao longo de toda a vida, quem diz ao Senhor com a própria história: olha, eu não quero viver contigo. Em outras palavras, não pense que Deus um dia vai te obrigar a viver do lado dele. Você que com a sua vida disse para o Senhor a vida inteira: deixa comigo, eu vivo melhor sozinho. Vejam, quem vive afastado de Deus e se recusa a passar por essa porta estreita, corre o risco de ouvir do Senhor aquilo que para mim são as palavras mais duras do Evangelho: eu não vos conheço. Ou como o Evangelho de hoje diz: eu não sei de onde vocês são. E a gente vai tentar dizer: mas Senhor,
a gente comia e bebia contigo, a gente escutava da pregação nas praças. Olha, eu não conheço vocês, eu não sei de onde vocês são, meus filhos. A salvação é coisa muito séria, a gente precisa entender isso desde agora. Não brinquemos com a nossa vida. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que todo atleta, ele se esforça ou se coloca toda uma trajetória, toda uma disciplina para alcançar uma coroa corruptível, e eles fazem isso por algo que vai se perder, meus filhos. Tanto mais deve ser o nosso esforço para alcançar o reino dos céus. Afinal, a coroa que nos espera é muito mais importante, porque ela é eterna, não se perderá, nada tirará, meus filhos, aquilo que Deus nos dará no céu. Por isso vale a pena todo esforço, e aí cada um tem que enxergar na própria vida aquilo que precisa fazer para ser salvo. Padre, eu não consigo me converter, mas eu vou acordar 4 horas da manhã e vou começar a rezar o rosário, para ver se Nossa Senhora dá jeito nesse homem, para ver se Nossa Senhora dá jeito nessa mulher. Então acorde, criatura. Padre, eu não tenho controle, eu vivo falando mal dos outros, então vai começar a morder a língua todas as vezes que tu pensar em falar mal de alguém. Padre, eu não consigo me controlar, então vai mortificar essa carne, vai oferecer a Deus um jejum pela salvação. Meus filhos, a gente precisa entender, Jesus está dizendo para isso hoje, vale todo o nosso esforço. Santa Teresa diz que é justo que muito custe aquilo que muito vale. O reino é de graça, mas o reino exige comprometimento, o reino exige resposta de amor, entrega ao Senhor, exige da nossa parte que a gente aprenda a diminuir. E aqui o padre copia a pregação que eu ouvi de um bispo, um santo bispo, um dia será proclamado santo, e ele dizia que não é que a porta seja estreita, a nossa dificuldade de passar não é porque é estreita a porta, ou é estreito o amor de Deus, não se trata disso, mas é que a gente vive tão inchado, a gente vive tão cheio da gente, cheio dos nossos egoísmos, da nossa própria vontade, do nosso jeito de querer viver da nossa própria maneira, cheio dos nossos vícios, dos nossos comodismos, a gente não quer fazer esforço para nada, é a gente que está grande demais, por isso a porta é estreita, por isso o caminho é apertado. Meus filhos, aí a gente entende aquilo que São João vai dizer lá no início do Evangelho, que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso diminuir para entrar na lógica do reino, eu preciso cortar da minha vida tudo aquilo que me incha, eu preciso fazer com que eu seja pequeno, para que o reino de Deus, para que Cristo cresça em mim. Hoje Jesus dizia para a gente, que não importam credenciais, a gente volta naquilo que o Pai dizia, mas Senhor, eu comia com o Senhor, eu bebia com o Senhor, eu estava na praça quando o Senhor estava pregando, eu ia à igreja, Senhor, eu cantava na missa, eu era ministro de Eucaristia, eu era diácono, eu era padre. Olha, isso não importa, não importa, meus filhos, ninguém vai entrar no céu dando carteirada, o que importa verdadeiramente, é se nós entregamos o nosso coração a Deus. Eu via uma pregação de uma jovenzinha, certa vez dizendo, que ela podia ter uma pregação muito boa, que agradasse muita gente, ela podia conquistar muitos seguidores da rede social, e ficar muito famosa, e começar a ter dinheiro, ter conforto, ela podia ter tudo isso, e todo mundo dizer dela, que pessoa maravilhosa, mas se ela não for santa, ela dizia, eu sou uma fracassada. E eu digo a vocês, eu posso ser, o povo às vezes pode achar, Padre Thales é tão bonzinho, eu não acho que ache isso, mas se alguém achar, que o padre prega bem, faz isso, faz aquilo, meus filhos, se eu não for santo, eu sou um padre fracassado, e não importa o quanto acharam que eu era bonzinho, não importa o quanto acharam que eu fiz, se eu não for santo, não vai ter valido a pena, vai ser como nadar, e morrer sem chegar na praia, morrer sem chegar no lugar que Deus me fez para chegar, meus filhos. Vejam, Papa Francisco, no documentozinho que ele escreveu sobre a santidade, já um pouquinho antes, né, há uns 2 anos atrás, escreveu esse documento, Gaudete Exsultate, ele dizia que no fundo só existe uma tristeza na vida, a de não ser santo, meus irmãos, só existe uma tristeza, a de não ter entregue a vida nas mãos do Senhor. Eu gostaria de já encerrando esse momento de reflexão, dizendo para você que no nosso caminho de salvação existem 2 esforços,
existe um esforço da nossa parte, e aqui a gente já falou sobre ele: acordar cedo, Padre, manter uma vida de oração, ser fiel nas coisas, se afastar do pecado, se afastar das ocasiões de pecado, mortificar a sua carne, fazer jejum, fazer obra de caridade, fazer tudo para fazer crescer o amor. Mas existe uma segunda parte, ou uma segunda perna nessa caminhada, é aquilo que vem da parte de Deus. E aí a gente entra na segunda leitura, retirada da carta aos Hebreus, que vai dizer assim: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige aqueles que ama. Deus é Pai, meus filhos, a gente precisa entender isso. Pai que ama e Pai que educa. A correção de Deus pode vir de várias formas: provações, dificuldades, sofrimentos, cruzes que Deus permite que a gente enfrente, que a gente não se revolte nesses momentos, porque vejam, a correção de Deus tem sempre um objetivo: purificar a gente, fortalecer a gente, conduzir a gente para o lugar onde a gente precisa chegar. Hoje Jesus mandava que a gente fortalecesse as pernas, que os joelhos estivessem fortalecidos para que a gente não se extraviasse. E Deus muitas vezes te permite passar por situações de dificuldade, para que você esteja com os teus pés firmes no Senhor, porque se não fosse a cruz, talvez você se perdesse, criatura. Então quando a provação vier, não reclame. Quando Deus te corrigir, não diga: Ele não me ama, Ele não se importa comigo, Deus me abandonou, como muitas vezes nas nossas crises de carência a gente faz. Deus educa aqueles que ama. Isso é para a gente, meus filhos, um sinal de que nós precisamos ter a confiança de que Deus sabe o que faz da nossa vida. Deus conduz a nossa história melhor do que nós. Se fosse largar da nossa mão, certamente todos os dias da nossa vida seriam dias de sol em que a gente ficaria na praia o dia inteiro, mas isso não te salvaria. Deus tem um plano de salvação para a tua vida, que passa por dificuldades, que passa pelos desertos da vida, que passa pelas correções, e nessas correções nós vamos aprendendo uma coisa que talvez na bonança a gente não aprenda: a depender de Deus. No sofrimento a gente consegue entender que não existem muitas outras esperanças nesse mundo. Aliás, não há outra que não seja o próprio Senhor. Deus é seu Pai, deixa que Ele conduza a sua história, deixa-se transformar por Deus, deixa que Ele te converta, ajude no trabalho de Deus e não atrapalhe. Afinal, Santo Agostinho dizia: meus filhos, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem a tua ajuda. Vejam, o esforço que nós fazemos, ou o sofrimento que nós passamos por amor de Deus. Eu quero terminar dizendo para vocês, depois de dizer que a gente precisa sofrer, tanto por nossa causa, tanto também por amor a Deus. O Padre não quer que a gente saia daqui da igreja triste, meus filhos, abatidos, mas eu quero te dizer que o esforço, ele pode ser até exigente, dói, meus filhos, a santidade, mas vejam, no final haverá uma alegria indizível. São Paulo, numa das suas cartas, também dizia com muita sabedoria: eu tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente, eles não têm proporção alguma, nem merecem ser comparados com a glória futura que em nós deve ser manifestada. Meus filhos, que a alegria de saber que nós temos uma meta, o céu, seja maior do que a dor do processo. Que a alegria de saber que existe uma terra prometida para nós seja maior do que o cansaço de ter que caminhar em meio aos desertos da vida. Que hoje cada um de nós se decida pelo esforço, que saiamos do nosso comodismo, do nosso cristianismo muitas vezes medíocre. Deus te chama a se decidir pela porta estreita, porque é nesse caminho que a gente encontrará a verdadeira liberdade, verdadeira vida, a alegria que não terá fim. Quando você chegar no céu, se esforça, criatura, porque quando você chegar no céu, eu tenho certeza, você vai olhar para trás e você dirá: valeu a pena. Santa Teresa ou Teresinha, agora já não me lembro qual das duas, diz que no céu nós sentiremos saudade dos sofrimentos dessa terra, não pelos sofrimentos, porque nós reconheceremos que foi por meio deles que nosso Senhor escrever um caminho de santidade e de salvação para nós. Que nós possamos, meus irmãos, caminhar na fidelidade nesse ano, durante toda a nossa vida, buscando o Senhor com todo o nosso coração,
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.